Bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2025 da Alpargatas. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea, que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, ri.alpargatas.com.br, onde se encontra disponível o material completo da nossa divulgação de resultados. É possível fazer download da apresentação através do ícone de chat, inclusive em inglês. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior de sua tela e escreva sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela, então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Alpargatas constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Alpargatas e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje, contamos com as presenças dos executivos da companhia, o senhor Liel Mirada, diretor-presidente, o senhor André Natal, vice-presidente financeiro e de relações com investidores, e a senhora Melina Rodrigues, diretora de relações com investidores, M&A, estratégia e tesouraria. Passarei a palavra ao senhor Liel. Senhor Liel, pode prosseguir. Bom dia a todos que estão aqui presentes. É com um grande prazer que a gente abre essa videoconferência dos resultados do primeiro trimestre e a gente gostaria de primeiro começar com uma visão de como foi o trimestre e quais são as grandes estratégias por trás dos resultados. Então, a primeira coisa é a nossa estratégia de marketing portfólio, que é uma estratégia que vem sendo perseguida já desde o ano passado, e ela basicamente tenta cobrir no nosso portfólio alguns gaps. Talvez o mais importante a ressaltar seja o masculino, onde agora nós temos um portfólio muito mais competitivo, muito mais diversificado e que tenta atender consumidores e ocasiões para as quais a gente não tinha produtos tão competitivos no passado. Eu gostaria de ressaltar que, apesar dessa busca de oportunidades no portfólio, a gente continua absolutamente disciplinado em não proliferação do número de SKUs. Então, tudo que a gente tem buscado de inovações e lançamentos significa que a gente, do outro lado, continua simplificando o portfólio de produtos que não tiveram tão boa aceitação ou já estão num estágio de maturidade que é possível que eles sejam delistados para que a gente mantenha a disciplina do número de SKUs e, portanto, a eficiência fabril, distribuição e execução no ponto de venda. A segunda coisa é a nossa disciplina no investimento de marketing. A gente tem mantido o investimento de marketing no nível adequado para todas as nossas operações, tanto no Brasil como internacional, mas a gente tem focado na mensuração do retorno desses investimentos. Então, uma grande mudança foi que no passado a gente estava colocando mais dinheiro em performance marketing e agora a gente tem um foco muito maior na construção de marca, naquele investimento de marketing que vai trazer o valor para a nossa marca e, portanto, os resultados do negócio no futuro. Em relação ao resultado comercial, começando pelo Brasil, a gente
tem vários indicadores da estratégia que a gente traçou e que vem perseguindo. O primeiro deles é que a gente continua crescendo naqueles canais onde nós somos menos penetrados, onde a gente tem mais oportunidade de crescimento. No especializado, nas lojas de calçados e nas nossas próprias lojas, nas lojas da nossa rede de franquias, a gente vem crescendo com um sellout comparado ao ano anterior em duplo dígito. No autosserviço moderno, que também é um canal onde a gente é menos representado, principalmente os atacarejos, os supermercados, que é um canal que cresce no mercado brasileiro, a gente também vem crescendo com o nosso sellout em duplo dígito. Então, isso mostra que onde a gente tem oportunidade de crescimento maior, a gente está acelerando a nossa penetração. Recuperação de market share, desde o segundo trimestre do ano passado, a gente começou a recuperar a market share e esse trimestre do Q1, a gente voltou ao patamar que a gente tinha no Q1 do ano passado, e essa é uma tendência que a gente espera que vai continuar na medida em que o nosso portfólio está mais competitiva, a nossa execução nos canais prioritários está mais efetiva e a nossa disciplina de preço, a gente acredita que nós temos condições de continuar ganhando participação de mercado. Expansão de margens, a gente vai falar bastante disso, vindo principalmente maior disciplina financeira, então a gente não está precisando dar tanto desconto para garantir que o sellout continue crescendo, foco nos canais com melhor margens, no caso do especializado e as nossas lojas, as lojas da nossa rede de franquia, a gente tem margens melhores, isso tem ajudado também a nossa margem, e obviamente os benefícios dos custos, que a racionalização de custo e a eficiência, tanto fabril quanto de distribuição, que a gente começou já uns trimestres, a gente continua colhendo o resultado disso. Então, a combinação dessas três coisas, maior disciplina financeira, crescimento em canais com melhores margens e a nossa eficiência de custo de manufatura e distribuição, contribui para o crescimento das margens. Quero ressaltar que esse trimestre a gente utilizou tática de abastecimento para o mercado brasileiro, foi uma antecipação de aproximadamente 10% do volume adicional, do volume que seria a venda do primeiro trimestre. Isso foi uma estratégia utilizada para garantir que no segundo trimestre a gente entre com a nova coleção sem criar nenhum desabastecimento do mercado. Essa é um aprendizado de anos anteriores, onde alguns clientes acreditam que eles gostariam de ter a nova coleção mais rápido, então eles desestocam a coleção anterior para receber a nova coleção mais rápida. O problema é que, às vezes, isso cria um desabastecimento para o consumidor, que acaba chegando na loja e a nova coleção não chegou e a velha já tinha acabado, a gente perde vendas, tanto a gente quanto os nossos clientes. Então, a gente antecipou um certo volume, aproximadamente 10% acima do que seria o normalizado para o Q1, para garantir que o mercado vai estar bem abastecido e qualquer que seja o movimento, a dinâmica de compra e abastecimento da nova coleção, existe produto da coleção atual para abastecer o mercado até que a nova coleção esteja totalmente distribuída. A gente vai falar mais disso depois, mas acho que isso é um ponto importante. E a gente vai alinhar sell-in e sell-out ao longo dos trimestres, porque a gente conhece e acredita que o nosso modelo de negócio é de abastecimento proporcional ao sell-out. Então, sell-out é o grande indicador do crescimento e do potencial de performance da companhia. No mercado internacional, a gente continua com a mesma estratégia, com alguns resultados, os primeiros resultados talvez já apareçam. A Europa, depois de vários trimestres de queda, de perda de escala, de queda de volume, a gente conseguiu um primeiro crescimento de volume na Europa, que a gente acredita que é o já resultado do lançamento da nova coleção, que começou agora para o verão da Europa. Nos Estados Unidos, a busca constante pela melhoria de rentabilidade, e a gente já viu isso nesse trimestre, com a melhoria de margem, porque a gente focou nos canais com maior rentabilidade, diminuindo a presença nos canais de liquidação, nos canais de desconto mais pesados nos Estados Unidos. Isso melhorou a nossa rentabilidade. Mercados distribuidores, a gente continua focado nas geografias prioritárias, mas mais importante, focado na padronização das políticas comerciais. Ou seja, em mercados onde a gente não tem uma rentabilidade tão positiva, a gente está revendo a nossa estratégia de preço, de portfólio, e focando naqueles mercados onde a gente tem uma rentabilidade muito maior, né? Para que esse grupo de mercados, dos mercados dos distribuidores, tenha uma rentabilidade alinhada com o restante da companhia.
Eu ressalto que tudo isso faz parte dessa estratégia que começou desde o ano passado, onde a gente está estabelecendo uma cultura de colaboração entre as várias áreas da companhia, está eliminando overlaps, e com isso a gente traz melhoria dos nossos processos. Então, o nosso UTI, que bem, o significado disso é a nossa capacidade de abastecer o mercado da forma correta, ele já foi um problema para o passado, um problema muito grande, principalmente na Europa, aqui no Brasil, e hoje a gente já está na casa dos 70% globalmente. No Brasil, a gente está em 73%, nos outros mercados internacionais, a gente está acima de 80%, na média global está em 78%. Não é um resultado best in class, não é a nossa ambição, a gente quer estar acima de 80%, 85% de OTIF, e significa que a cada 10 pedidos, 8 ou 9 a gente entrega precisamente. Hoje a gente está entregando quase 8 pedidos precisamente. A gente quer continuar melhorando isso, mas deixou de ser um problema para a gente e, pelo contrário, está ajudando na nossa recuperação de performance. A nossa otimização Fabril reduziu os custos de produção, nossa otimização de logística de distribuição, reduzir os nossos custos de distribuição, e eu já mencionei anteriormente, a nossa disciplina de preço tem dado bons resultados, tanto aqui no Brasil quanto internacionalmente. Na questão de despesa, a gente tem um processo, isso não é uma intervenção, isso é é parte da nossa cultura de estar sempre buscando fazer mais com menos recursos e garantir melhor retorno dos nossos investimentos. E a gente viu nesse trimestre uma redução de 5 pontos no SG&A, excluindo o marketing, contra o ano anterior. E é importante ressaltar excluindo o marketing, porque a gente preserva os investimentos de marketing, que é o que vai garantir o crescimento da marca, o crescimento do negócio e o futuro da companhia. Por último, Rothy's, eu acho que a gente continua melhorando a rentabilidade da companhia, ela passa a ser uma companhia que traz benefícios para o resultado da Alpa, diferente do resultado. Esse trimestre a gente já viu o impacto positivo que a Rothy's tem nos nossos resultados financeiros, e principalmente porque a gente tem uma estratégia de canal muito clara. O e-commerce é muito bem sucedido nos Estados Unidos. A gente tem uma rede de lojas, que agora estamos aproximadamente com 25 lojas e com capacidade de expansão, todas elas demonstrando um excelente potencial e, principalmente, com uma linha de produto inovadora e sustentável. Tem a questão pontual da crise tarifária dos Estados Unidos. A gente construiu um inventário possivelmente que vai nos levar nos próximos 2 trimestres dentro dos Estados Unidos, então a gente não está sujeito ao impacto dessas tarifas no curto prazo, mas de qualquer forma esse é um assunto que está continuamente em discussão, e a gente está avaliando qual é a realidade do mercado americano em relação a tarifas, para que a gente possa então reagir, seja na estratégia de preço, seja na estratégia de custo ou distribuição. Mas nesse momento, no curtíssimo prazo, isso não é uma preocupação, e a gente espera que a Rothy's continue na mesma trajetória. Então, acho que esses são os grandes destaques do primeiro trimestre, e agora eu vou passar para o André para poder detalhar os números e os resultados. Bom dia a todas e todos. Acho que o Léo já resumiu bem a narrativa completa aqui desse trimestre. Eu vou apresentar um pouco dos números, então, por trás de tudo isso que ele falou. Então, começando aqui, como de costume, pela disciplina, financeira da companhia. Acho que a gente concretizou aí um período longo de liberação de capital de giro. Esse trimestre, pontualmente, a gente tem um ligeiro consumo de capital de giro. Esse consumo tem um efeito bastante específico ligado ao movimento que o Léo já comentou sobre a antecipação de volumes que a gente fez no primeiro trimestre no Brasil. Pela sazonalidade, o esperado até seria esse trimestre ser ligeiramente de liberação, pequena, mas positiva, mas o consumo de capital de giro está muito mais ligado ao fato de que, ao invés de estarmos apenas no primeiro trimestre coletando os recebíveis típicos do quarto tri, que é um trimestre mais forte sazonalmente, a gente, além de coletar esses recebíveis, estava emitindo novos recebíveis em função de um patamar de vendas maior do que o costumeiro nesse primeiro trimestre. Então, isso impulsionou aqui
um pouco esse consumo de capital de giro, mas isso é por um motivo ligado a maiores vendas, o que é um sintoma saudável. Do ponto de vista dos investimentos da companhia, a gente retoma aqui um nível de investimentos que a gente entende saudável e normalizado. Então, ele é ligeiramente maior do que o que fizemos no primeiro tri do ano passado, que tinha sido um trimestre com pouco investimento. Ele segue dentro do orçamento que a gente tem para o ano, orçamento de capital, que está submetido aí já à próxima Assembleia, e a gente segue fazendo, quer dizer, o movimento é naturalmente um ramp-up ao longo dos trimestres, né? A gente normalmente começa os investimentos um pouco mais suaves no primeiro tri, eles vão rampando ao longo do ano com a execução dos projetos, mas por hora completamente dentro do esperado aqui, bem em linha com o nosso budget. Em termos da geração de caixa, né, já fazemos aí 2 anos consecutivos, né, são 8 trimestres seguidos de liberação de caixa, né, de geração positiva de caixa, o que obviamente é muito saudável. Fizemos 128 milhões de caixa liberado nesse TRI e 439 no ano, né, nos 12 meses até março. Obviamente que com essa disciplina levou a mais um trimestre em que a nossa posição de caixa líquida cresce, né? E a gente ficou ali com uma alavancagem de menos 0,6, o que mostra, corrobora aqui, consolida um movimento que já vem há algum tempo de desalavancagem da companhia. Enfim, a companhia hoje está rodando num patamar extremamente saudável e sólido aqui do ponto de vista financeiro, né? Com muito pouco risco. Podemos seguir, por favor. Então, quando a gente olha do ponto de vista de volumes, né, e receita em geral, esse é um trimestre com uma expansão de 10%, né, consolidado dos nossos volumes globalmente. A composição desse crescimento ela é muito mais concentrada no crescimento do que a gente viu no Brasil, em sell-in. O Léo já comentou sobre esse movimento que a gente fez no primeiro trimestre. No internacional, a gente tem um leve decrescimento, né, em pares versus um ano atrás, né? Quando a gente vai especificamente para as sub-regiões, a gente vê nos Estados Unidos uma contração. Ela tem muito a ver com o efeito de base, porque no ano passado, no primeiro trimestre, a gente havia feito um volume extraordinariamente alto de vendas no canal off-price. Então, era uma venda com preço muito baixo, né, e com uma rentabilidade também menor. Quando a gente olha o efeito na receita nos Estados Unidos, né, na América do Norte em geral, a gente vê que ela, na verdade, sobe 1% a despeito de uma queda de 28% no volume, o que mostra claramente a consequência desse efeito que eu falei, de muito menos venda, ou uma venda muito menos concentrada hoje no canal off-price do que um ano atrás, né? De toda forma, embora os números, as variações percentuais sejam grandes, mas os volumes, pelo efeito sazonal, são pequenos ainda, é um momento do ano ainda pré-temporada, então eles também não são muito relevantes para a explicação do todo, né? Quando a gente olha a Europa tem já um crescimento de sell-in, em que a gente entende que é um indicador importante para a saúde e para a construção do negócio internacional. A gente gradualmente ir retomando volume na Europa. A gente sabe que nos últimos 2 anos houve uma compressão de volumes, e ter essa sinalização para a gente vai seguir, né, observando e, obviamente, trabalhando para que a gente consiga fazer uma temporada já de crescimento esse ano. Mas a gente acha que ter um primeiro trimestre de mais 5% já é um bom sintoma de talvez início de recuperação nesse mercado, que é um mercado claramente prioritário para a nossa expansão globalmente. Quando a gente olha o que a gente chama de mercados distribuidores internacionais, a gente tem uma redução mais significativa também, em torno de 30% do número de pares versus um ano atrás. Aqui tem alguns efeitos, né? Acho que tem um efeito que está muito relacionado à contínua priorização de mercados com maior rentabilidade, né? Isso é um movimento que a gente já vem fazendo, não é novidade, de acerto de precificação e de foco em mercados prioritários. Então, isso explica parte desse trade-off que a gente vem fazendo, que depois, obviamente, vai ter uma consequência positiva para as nossas margens,
mas também tem um efeito ainda de desestocagem da cadeia. A estocagem que foi feita 2, 3 anos atrás, ela foi significativa, e esse movimento gradual ele já vem acontecendo também, não é novidade, mas ele ainda não está completamente concluído, então ele explica também parte dessa redução de volume. Então, passando para o próximo, agora focando no Brasil, né, a gente vê então a expansão de 14% versus um ano atrás de volume de sell-in, né, com uma expansão de receita de 22%. No entanto, quando a gente olha para o lado direito, a gente vê aqui uma expansão de sell-out em torno de 2%, né, aproximadamente 2%. Então, isso, nesse gráfico aqui, verde e amarelo, a gente consegue mostrar exatamente esse movimento. Como o Léo falou, isso não é uma mudança de estratégia, isso é uma mudança tática, é uma atuação que a gente fez com vistas a tentar evitar um movimento que tipicamente a gente observa nesse período do ano, de na virada de coleção, a gente não ter o mercado adequadamente abastecido e, com isso, acabar perdendo alguma tração e algum market share. Então, a gente fez uma antecipação desse volume, mas sem com isso mudar nossa perspectiva para o crescimento do ano, nosso entendimento também estratégico de que o sellout vai ser sempre o grande driver, em média, das nossas performances de vendas, né? A gente tem que trabalhar para fazer o consumidor desejar os nossos produtos, e não para aumentar ou diminuir estoques na cadeia. Isso a gente pode fazer taticamente, com vistas a estimular o sellout da maneira correta, e isso foi o que a gente fez nesse trimestre. Isso, de novo, não muda a nossa perspectiva do ano, e a gente vai, ao longo dos próximos trimestres, sempre observando a performance de sellout, inclusive como decorrência dessa movimento tático que a gente fez, e vai fazendo os ajustes de sell-in de acordo para que, em média, dentro do ano, a gente consiga, numa janela um pouco mais longa, ter esse casamento entre sell-in e sell-out no Brasil, tá? E em todos os mercados, obviamente. Então, passando para o próximo, a gente vê novamente um movimento que também não é de agora apenas, né? Um movimento que a gente já vem ao longo dos últimos trimestres verificando, de expansão de margem bruta no Brasil. Essa expansão, obviamente, tem parte dela explicada por maior produtividade das nossas fábricas, maior eficiência de distribuição, maior margem mesmo em geral por efeito eficiência, mas também efeito da recuperação de escala versus, por exemplo, 2023, quando a gente precisou fazer um freio grande de sell-in, e como decorrência da estocagem do canal que havia sido feita no passado, e isso obviamente gerou uma compressão de margem bruta que a gente agora, por efeito escala, vai recuperando. Então tem uma combinação de eficiência e escala que nos leva a um patamar de margem que, comparando aqui com os últimos primeiros trimestres aí dos últimos 5 anos, foi um número bastante interessante, né, e, enfim, saudável no nosso ponto de vista. Obviamente, a gente sempre tem oportunidade para explorando novas ações de produtividade, etc., mas é um número que já supera aí os últimos anos de performance, né? Obviamente, vale destacar que parte dessa overperformance aqui, ela tem também os efeitos desse maior volume de sell-in para um primeiro trimestre que a gente fez, por uma decisão tática que a gente já comentou, mas ela explica a menor parte dessa variação. A maior parte da variação vem, de fato, por um efeito escala mais sistêmico e por um efeito da eficiência que a gente vem ganhando nas operações já há algum tempo. Passando para o seguinte, a gente vê aqui um gráfico do nosso histórico de SG&A em primeiros trimestres aí ao longo dos últimos 5 anos. A gente vê que desde 2023, isso conversa bem com as informações que a gente já vinha, né, apresentando e discutindo com o mercado há algum tempo. A gente vem numa trajetória descendente bastante relevante, a gente saiu de 20%, aqui esse gráfico está expresso como percentual da receita líquida, né, do net sales. Então, a gente sai de 20% para 15% do net sales nas despesas. Aqui a gente está excluindo apenas o fator do bônus, porque para permitir a comparabilidade temporal, porque tem anos com bônus, anos sem bônus, então para isso não gerar percepções distorcidas de ganhos ou não de eficiência, a gente exclui essa parcela. Mas o que a gente vê aqui é que há uma clara estratégia, né, de ganho de eficiência nas despesas que são discricionárias, e aí estão todas as despesas aqui dentro, exceto, obviamente, bônus, e a contrapartida disso é em preservar e até amplificar os nossos investimentos em marketing e na marca, e como o Léo já falou, até com maior teor de investimentos na marca,
do que fazíamos no passado. Então, tem uma clara mudança de patamar em relação a 2021, 2022. A partir de 2023, a gente retoma um nível que a gente entende mais alinhado com o padrão da indústria, com o que a gente acha saudável como sustentação do valor do longo prazo da nossa marca. E a gente fez a questão de separar esses dois grupos de despesas para mostrar claramente o foco do ganho de eficiência não estar em prejudicar o valor de longo prazo da marca, muito pelo contrário, a gente gerou economias em outras partes das nossas despesas para justamente poder ter fôlego de reinvestir da forma correta na marca. Quando a gente olha, então, a margem EBITDA, ela vem também numa trajetória de crescimento muito impulsionada, claro, pelo menos a partir de 2023, pela recuperação da escala operacional, que a gente sempre, em todas as comunicações, vem reforçando a importância da escala na nossa operação. Essa escala foi perdida em grande medida em 2023 por causa do freio de selling que a gente precisou fazer, mas de lá para cá, essa retomada de escala e, obviamente, aliada a todos os ganhos de produtividade e de eficiência de despesa, que está no gráfico anterior, a gente vem conseguindo recompor as margens EBITDAs para patamares que a gente entende mais saudáveis, e também aqui a gente vê um efeito de termos alcançado aqui nesse trimestre o maior número, aí, pelo menos dos últimos 5 anos, em primeiros trimestres. Também aqui tem algum benefício dessa maior antecipação de vendas aqui no primeiro TRI, mas ainda assim esse não é um ponto isolado, a gente já vem nos últimos trimestres verificando margens EBITDA, né? Esse foi o caso também no quarto TRI, margens EBITDAs bastante saudáveis em relação, pelo menos, ao histórico mais recente da companhia. Passando para o seguinte, a gente entra então no internacional, como eu já falei no começo, o internacional como um todo tem uma compressão de volume, parte dele explicada por priorização da rentabilidade, né, nesses principais mercados, nos Estados Unidos, com menos teor de off-price no nosso mix, também na questão dos mercados prioritários, nos mercados distribuidores, né, os mercados atendidos por distribuidores que são a América Latina, fora Brasil, a África e a Ásia, a maior parte. Então, a gente vem fazendo esses movimentos e também aqui efeito de alguma desestocagem da cadeia, que é algo que está em curso já há algum tempo. No próximo slide, a gente então mostra a trajetória de margens brutas, né, da nossa operação internacional. A gente vem também numa recuperação de margem, aqui em que pese a deseconomia de escala, pelo menos quando comparada a um ano antes, a gente vê uma expansão de margem. E a gente entende, naturalmente, fruto dessa composição de maiores priorizações de mercados, né, mais rentáveis e canais mais rentáveis. Parte disso também explicado por um mix de geografias favorável, porque os mercados da Ásia são mercados, em geral, com margem ligeiramente menor do que, por exemplo, o mercado da Europa. Então, quando a gente vê um mix em que a Europa cresce 5% e os mercados distribuidores caem em torno de 30%, obviamente isso também favorece a margem por efeito mix de geografias, mas também tem aqui um efeito cambial, né? Na verdade, como é um negócio exportador, com parte do custo denominado em reais, a depreciação do real de um ano para hoje faz também com que algum efeito cambial seja capturado como expansão de margem bruta. No próximo slide, a gente vê então esse efeito no SG&A internacional, né? A questão da recomposição dos gastos de marketing, os gastos de marketing não tinham sofrido tanto com pressão no passado, então eles estão mais ou menos em linha com o que já costumavam ser, embora com uma composição, a gente acredita hoje, mais saudável, porque tem muito mais ênfase, como o Léo comentou, na construção de marca, na preservação de marca, na comunicação dos atributos da nossa marca. Mas, por outro lado, quando a gente olha o resto das despesas, né, o restante que compõe o SG&A, a gente vê um aumento dessas despesas em relação ao net sales. Esse aumento, ele naturalmente está ligado a um fator simples, que é a compressão de volume que a gente teve nos últimos 2 anos. Ela enfrenta uma estrutura que, embora tenha ficado um pouco mais eficiente, o tamanho da estrutura e da despesa em geral no internacional não cai na mesma proporção
dessa queda de volume que a gente verificou. Então, obviamente, como percentual do net sales, essa despesa ela fica maior. Quando a gente olha no gráfico da direita, isso se reflete naturalmente num nível de EBITDA como percentual do net sales também menor, uma margem EBITDA menor. Quando a gente faz uma análise dessa redução da margem EBITDA e a gente tenta segregar o que disso vem de efeito escala e o que disso vem de efeito eficiência propriamente, mais de 100% da queda a gente entende explicável por efeito de escala. Ou seja, a eficiência, na verdade, do ponto de vista de tamanho de despesa, ela foi maior, ou seja, a gente ganha eficiência nesse período, ou seja, quando a gente tenta explicar a margem EBITDA por par, ela melhora por efeito eficiência, mas o efeito escala ele é maior do que o ganho de eficiência que a gente tem, e obviamente parte da solução é a retomada do nosso crescimento, que a gente já começa a ver agora na Europa, e a gente espera continuar vendo ao longo dos demais mercados. Bom, seguindo, então, para concluir, a gente tem essa performance da Rothy's, que já também não é novidade, né? O ramp-up de resultados que a gente vem verificando aí ao longo dos últimos 2 anos. Então, saindo lá de 2023 na ordem de menos 28, menos 30 milhões de dólares, para hoje fazendo em 12 meses algo como 20 milhões de dólares, né? Então, na ponta, a gente está sempre com margens melhores, isso tem sido uma tônica aí ao longo de todos os trimestres, desde 2023, e, obviamente, hoje já é uma contribuição aqui positiva e razoavelmente relevante de 20 milhões de dólares no total do resultado da Rothy's, né? E a gente tem metade, mais ou menos, desse resultado. De novo, a estratégia da Rothy's segue a mesma. Obviamente, tem o tema das tarifas que está sendo avaliado de maneira mais pormenorizada, mas a gente hoje tem já um resultado que a gente entende bem saudável, muito brand awareness, muita atração no mercado, muita oportunidade de expansão. Então, a gente segue vendo uma performance em constante melhoria, com margens brutas saudáveis também, em torno de 62%. Então, um business que está performando bem melhor do que o passado. Eu vou encerrar aqui e a gente vai abrir agora para o Q&A. Agora, começaremos a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que, para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela, então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Solicitamos, por gentileza, que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Vamos à nossa primeira pergunta. É da Dani Eiger, analista sell-side da XP. Abriremos o seu áudio para que você possa realizar sua pergunta. Dani, por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigada por pegar minha pergunta. Eu tenho duas do meu lado. Eu sei que você já explorou um pouco aí na sua abertura, Natal, sobre essa questão da antecipação, mas eu queria só pedir um pouquinho de cor para a gente entender o porquê da necessidade, pensando no lado operacional, né? Você falou que você precisa para atender a demanda, tá preparado, mas assim, o TIF melhorando, entender o porquê que precisa ser feito isso, se é algum gap logístico ou de produção, ou se de fato isso já aconteceu também no ano passado de vocês tentarem, vocês falaram, né, de equacionar ou homogeneizar o volume ao longo do ano, isso é um novo normal, né, da Alpa. Então, na verdade, você ter volumes mais bem distribuídos ao longo dos tris, e aí, de fato, isso para frente se torna uma realidade, assim, uma nova base, vamos dizer assim, né? Então, eu queria só entender um pouquinho o por trás, e aí, conectado a isso, essa questão da dinâmica de convergência do sell-in e do sell-out, né? Se é uma coisa que a gente vai sendo feita ao longo do tempo, mais gradual, mais pontual, enfim. Então, é meio que para entender um pouquinho como a gente pode pensar num volume normalizado, pensando para frente dessa companhia ao longo dos tris. E aí, o porquê dessa necessidade de antecipação, acho que acaba sendo comentado nesse comentário. E aí, minha segunda pergunta é no internacional. Vocês, obviamente, já falaram algumas vezes, está escrito no release dessa questão das alternativas para os Estados Unidos, mas
Nesse meio do caminho, né, como que vocês estão pensando nesse país, na estrutura para suportar o país? Se já dá para fazer alguns movimentos, de ajuste, de eficiência ao longo do tempo até achar essa alternativa? E aí também se puder trazer um pouquinho quais são essas alternativas que hoje estão sendo avaliadas, eu acho que também seria bacana para a gente ter visibilidade. Obrigada. Obrigado, Dani, pelas perguntas. Eu vou começar pela questão da antecipação de volume no Brasil. Acho que o importante é que a gente entenda que o sell-in de um trimestre, ele não necessariamente vira sell-out no mesmo trimestre. A gente tem um ciclo de entrega de aproximadamente 90 dias. Então, entre os pedidos que a gente recebe, o abastecimento do mercado e o consumidor comprar, normalmente acontece de um trimestre para o outro. É por isso que a gente, por exemplo, começa a abastecer o mercado para o verão, a gente começa a abastecer no terceiro trimestre, para que o mercado esteja melhor abastecido, com volumes maiores, quando chega o verão aqui no Brasil. Então, essa dinâmica de sell-in tentando antecipar o sell-out do trimestre seguinte, é uma dinâmica natural do nosso negócio. Existe uma sazonalidade, então tem trimestres em que a gente vai vender mais, como por exemplo, no verão a gente vende aproximadamente 20% a mais do que a gente vende no restante do ano. Então, essa dinâmica de sell-in e sell-out ao longo dos trimestres é um processo natural do nosso negócio. Este ano, o que a gente fez foi uma tentativa de evitar um desabastecimento no segundo trimestre. Como eu expliquei, na troca de coleção, alguns clientes evitam de comprar a coleção antiga, esperando a coleção nova, porque isso faz com que eles tenham a coleção nova mais rápido e traz vantagem competitiva para eles, que os consumidores buscam as novidades. A gente quer evitar que isso aconteça, forçando um abastecimento no Q1 para que o mercado não fique desabastecido. Então, quando a coleção nova chegar, o consumidor não foi impactado por falta de Havaianas nas lojas em nenhum momento. Ele encontrou todas as Havaianas que ele queria da coleção antiga até o momento que a coleção nova chegasse. Foi absolutamente uma tática comercial para garantir o abastecimento do mercado. Pelo contrário, a nossa capacidade logística, o nosso TIF, a nossa melhoria nos processos internos permite que a gente faça isso. Ela não é uma limitação e não é porque temos qualquer limitação no acesso de abastecimento, distribuição e logística que a gente está fazendo isso. Não é para compensar nenhuma ineficiência da nossa logística. Então, eu não colocaria tanto peso nisso, porque foi um abastecimento no Q1 para garantir que o Q2 está bem abastecido. Da mesma forma que no Q3 a gente vai fazer um abastecimento maior do que deve ser o sell-in daquele trimestre para garantir que no verão, Q4, a gente vai estar bem abastecido. Então, essa dinâmica entre os trimestres que a gente está observando agora, ela não mete nenhuma ineficiência operacional, logística, estrutural da parte. Pelo contrário, como eu falei antes, o nosso OTIF continua crescendo, a gente já está em 78 globalmente, nos outros países a gente está acima de 80, aqui no Brasil a gente já chegou a 73 e a gente quer chegar acima de 80 aqui no Brasil também. A segunda parte da sua pergunta, que é sobre a tendência de ser sell-out, a gente não pode antecipar o que deve ser o sell-out do futuro. O que a gente pode dizer é que, qualquer que seja ele, a gente vai estar perseguindo que o nosso sell-in, ao longo do tempo, se aproxime do sell-out. Não exatamente no trimestre a trimestre, mas que, na média, ao longo do ano, o sell-in e sell-out estejam próximos. Porque a gente não quer e não precisa e não deve criar um volume tão grande de estoque no trade, porque isso não ajuda a vender mais para o consumidor, pelo contrário, isso cria depois uma dificuldade para a gente gerenciar preço, gerenciar lançamento de coleção, gerenciar, inclusive, as nossas estratégias de crescimento. Então, a gente quer manter o trade, o volume, o estoque dos nossos clientes no nível em que é adequado para abastecer o mercado, não muito maior, mas não com ruptura. Então, é isso que a gente deve. Eu gostaria de ressaltar que o sell-out positivo, né, 2% de crescimento, é muito em função das nossas estratégias. A gente tem melhorado o nosso portfólio, a gente tem melhorado o nosso TIF, o nosso abastecimento, a gente tem melhorado a nossa execução, principalmente nos canais onde nós somos menos representados. Isso está se refletindo em crescimento de venda real para o consumidor, que é o famoso SALT, e é isso que a gente vai perseguir ao longo, não só do ano, mas ao longo do tempo, porque é o melhor indicador de performance de uma companhia. Espero que eu tenha respondido a sua pergunta.
Em relação aos Estados Unidos, eu vou começar, talvez o André possa me complementar, mas basicamente a gente já está fazendo tudo que nós podemos fazer com o atual modelo de negócio. Como você viu, a rentabilidade dos Estados Unidos melhorou nesse trimestre, e isso é fruto de dois movimentos. Primeiro é redução de custo, que a gente já começou a fazer desde o ano passado, para aproximar ou tentar adequar a nossa estrutura de custo com o tamanho e a escala que o mercado americano tem hoje para a gente. Então, a gente já começou a fazer isso lá, isso tem que estar contribuindo. E a segunda parte que a gente também tentou fazer é ser mais estratégico nos canais nos quais a gente comercializa nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um mercado extremamente competitivo em preço. O André mencionou, a gente não teve peso dos mercados de off-price, de liquidação em Q1 de 2025, a gente focou nos canais com melhor rentabilidade. Isso ajudou que, apesar da queda de volume, a gente conseguiu manter a nossa receita, até crescer 1%. Então, os Estados Unidos a gente está atuando para reduzir os custos e melhorar a nossa estratégia comercial de forma mais rentável. E a gente está explorando parcerias que possam viabilizar que a gente cresça nos Estados Unidos, porque podem abrir canais e clientes, regiões nas quais hoje a gente não está conseguindo penetrar, porque é um pouco o efeito da nossa escala. Como a gente ainda é pequeno nos Estados Unidos, fica mais difícil penetrar em novos canais, novos clientes, novas geografias. Na medida em que a gente encontrar uma parceria ou um modelo de negócio que permita isso acontecer, a gente acredita que a gente vai crescer nos Estados Unidos. A marca é conhecida, a marca é valorizada, e a gente sabe que, na medida em que ela estiver presente e bem comunicada nos pontos de venda, a gente tende a crescer volume. E é isso que a gente está buscando hoje. A gente está buscando uma estratégia de crescimento nos Estados Unidos, e estamos avançando nas conversas com muitos potenciais parceiros. Não temos nada ainda concreto para falar. Na medida em que a gente tiver qualquer coisa concreta, a gente vai informar para vocês. Posso? Tudo bem, Dani? Não, só para complementar, acho que o Léo já falou o espírito, né? A operação de hoje, ela precisa continuar, e a gente está buscando as eficiências e a melhor condução dela ainda dentro desse modelo. Naturalmente, a gente não pode antecipar muito, né, do que a gente está estudando, mas a gente pode te garantir que a gente, ao longo do último ano, estudou muito detalhadamente, né, esse mercado, inclusive vendo o modelo de negócio de muitas outras empresas, né, para entender, sobretudo, qual é o tamanho de massa crítica, né, qual é a escala operacional necessária que de fato justifique um modelo, a escolha por um modelo de operação direta, né? E a gente fez essa observação de que esse modelo é menos típico para empresas com a escala que a gente tem lá. Nossa escala não é uma escala suficiente, como o Léo já falou, para justificar uma operação completa, com warehouse, enfim, com toda a infra e o DNA que se coloca em função dessa escolha. Então, o que a gente vem estudando é que modelos de parceria podem, ao mesmo tempo, nos dar o benefício de maior acesso aos canais que a gente entende prioritários, lembrando que esse é um produto de consumo que boa parte do consumo é por impulso, então estar bem distribuído é muito relevante, é um mercado muito grande, muito complexo, com muitos canais que a gente hoje acessa pouco, e que são onde tem volumes relevantes de venda de flip-flop. Então a gente entende que, dependendo do parceiro que a gente possa encontrar nesse acesso ao mercado, a gente pode se alavancar muito no acesso a esses canais, mas também que, por outro lado, a gente consiga ter uma operação onde a gente tenha um nível de eficiência maior, onde a gente não precise ter uma operação completamente dedicada ao nosso volume, que é pequeno para essa decisão. Então, essa é mais ou menos a direção do que a gente gostaria de fazer, mas ainda está, enfim, em construção, em elaboração, e a gente, quando tiver algo concreto, a gente volta a vocês, legal? Obrigado aí Super pelas tuas claro. perguntas. Obrigada a vocês pelas respostas. Parabéns. A próxima pergunta é de Joseph Giordano, analista sell-side da JP Morgan. Joseph, por favor, pode prosseguir. Olá, bom dia a todos, bom dia, Liel, Natal e Mel. Obrigado pela minha pergunta. Eu queria explorar um pouquinho, né? A gente começa a ver a margem bruta progredir bastante aqui, acho que ainda é muito eficiência, né, de trabalho, alavancagem operacional, mas eu queria explorar um pouquinho a tendência de custo, né? Então a gente vê essa apreciação do real, um pouco de enfraquecimento
do petróleo e, nesse contexto, muitos seus materiais são derivados de petróleo. Então, eu queria entender como é que vocês enxergam o outlook de custo para a operação e como a gente deveria pensar em potenciais ganhos de margem bruta, né? E aí, olhando um pouquinho mais para baixo, a gente tem visto a empresa fortalecendo o marketing, né? Então, se faria sentido vocês colocarem um pouquinho mais de marketing para dar uma acelerada um pouco maior nesse top line. Por último, né, acho que é uma pergunta que eu faço de maneira meio recorrente, quando a gente olha para a estrutura de capital, a gente está net cash, com uma geração de caixa bastante saudável mesmo, com os efeitos sazonais que o Natal comentou em capital de giro. Então, a minha pergunta para vocês é qual que é a ideia do uso desse capital, né? Seria devolver para o investidor? A gente sabe que a gente tem a ROTIS, né? E tem talvez alguma decisão estratégica a ser tomada nos próximos anos. Eu queria escutar de vocês qual que é a estratégia de alocação desse capital. Obrigado. Tudo bem, Joseph. Obrigado aí pelas perguntas. Deixa eu pegar elas aqui. Primeiro, sobre a questão do custo, né? Bom, você tem razão, a gente vem numa trajetória, né, ascendente de margem bruta, e ela é uma combinação das coisas que você falou, ela tem bastante do nosso aumento de eficiência nas fábricas, nossa melhor distribuição, a operação tá mais bem azeitada, enfim, a gente está conseguindo fazer uma operação mais leve e mais barata. Obviamente, isso tem ajudado a, enfim, alavancar essa margem bruta, mas também tem um efeito importante da recuperação de escala. A gente tinha perdido muito, e eu já falei sobre isso. Sobre a questão do petróleo, né, aí eu acho que tem alguns pontos, né? Então, primeiro que a correlação não ela é direta no sentido de que, em média, em janelas longas, o petróleo e o butadieno estireno tendem a andar juntos, mas isso é em média em janelas longas. Em janelas curtas e a cada momento pode acontecer qualquer coisa, sobretudo porque, naturalmente, a dinâmica de preços do butadieno e do estireno, que são os principais, eu diria, indicadores aqui do nosso custo, eles são dinâmicas próprias da oferta e demanda desses petroquímicos e não necessariamente diretamente ligadas à dinâmica que leva o petróleo como um todo a subir e a cair. Então, e a segunda coisa que eu consigo te dizer é que até esse primeiro trimestre, a gente não viu nenhum efeito ainda relevante que a gente, mesmo nos preços de entrada, não estou nem falando dos estoques médios, mas nos preços de entrada de matéria-prima, a gente não vê ainda um reflexo de um petróleo mais baixo, né? Então, isso possivelmente acontece em algum momento, se o petróleo se mantiver no patamar que se manteve e o butadieno e o estireno convergirem para um preço também mais baixo, e aí eu estou falando tudo em tese, né? Se essas premissas forem verdade, possivelmente a gente em algum momento vai perceber alguma tendência de expansão. É muito difícil antecipar, a gente nem pode aqui, porque a gente não dá guidance de margem, né? Mas a gente, por hora, não tem essa clareza de, primeiro, se esses petroquímicos vão acompanhar no mesmo ritmo que a gente observou aí recente no petróleo, de novo, por quanto tempo ficariam nesse novo patamar. Mas o que eu consigo te dizer é que, por hora, tem absolutamente nada desse efeito transitando pelo nosso resultado. Um último ponto que eu acho que vale mencionar nesse aspecto é que, mesmo se acontecerem todos esses fatores, né, que estão implícitos, me parece, na tua pergunta, a gente ainda teria um lead time importante até que isso transite pelo nosso P&L, porque, primeiro, a gente deveria consumir algum tempo reciclando todo o estoque ao novo preço, se ele existir, e depois tem toda a fabricação de produtos acabados ao novo preço, que também a gente tem um estoque de produtos acabados, então leva alguns trimestres para que essa captura, né, se ocorrer uma variação relevante de preços, essa captura se dê e transite no P&L. O que não quer dizer que não possa ocorrer já no custo de produção em algum momento mais cedo, mas para efetivamente bater no COGS, que vai transitar no P&L, tem um tempo maior, por motivos óbvios, porque a gente tem estoque tanto de matéria-prima quanto de produto acabado. Mas, enfim, essa é uma coisa que a gente não consegue antecipar agora, tá? Mas, enfim, tudo isso sendo verdade, em algum momento, sim, poderia ter um vento favorável de margem se isso tudo acontecer, mas, de novo, a gente não consegue antecipar. Do ponto de vista das despesas de marketing que você comenta,
A gente entende que a gente já recompôs os níveis de marketing. Você viu, os níveis internacionais, eles já vinham num certo patamar que a gente entende razoável, embora uma composição ruim. Então, o efeito foi menos de ajustar o nível, mas muito mais de ajustar a composição dessa despesa de marketing para que ela seja mais eficiente, mais efetiva e mais criadora de valor de longo prazo. Então, isso já está feito. E no Brasil, que é onde sim a gente tinha um nível no passado menor do que a gente entende saudável para a sustentação de longo prazo, a gente fez uma recomposição de nível, como você vê nos números que eu mostrei há pouco. Então, ali a gente entende que já recompôs para o nível que é razoável. A gente não vê também, porque você, à medida que você vai subindo, né, no limite, você começa a perder eficiência desse investimento marginalmente. Então, o que a gente entende é que a gente já está num nível compatível com a indústria, compatível com que a gente não está abrindo mão de fazer nada importante, de fazer o backing da nossa marca, né, e das nossas ações comerciais. Então, tudo isso está hoje num cronograma global, bem sincronizado, com collabs, com uma série de ações que são importantes de sustentação da marca e de estimulação de venda. A gente não vê também a necessidade de fazer um nível muito diferente desse. Então, a gente entende que, mais ou menos, a gente deveria transitar nesse patamar. E, por fim, na tua última pergunta, sobre a posição net cash, de fato, a gente não tem nenhum interesse de estruturalmente carregar uma posição líquida de caixa na companhia. A gente acha que essa é uma estrutura de capital ineficiente. Ela foi muito importante de ser perseguida por um tempo, porque era um momento em que a companhia, enfim, tinha uma queima de caixa enorme, uma trajetória de alavancagem preocupante em algum momento. A gente conseguiu reverter isso e trazer para um patamar hoje, né, obviamente, super saudável, mas a gente não acha também que esse é o lugar certo para permanecer num prazo longo. Então, a gente hoje faz sim os estudos para como a gente corrige a estrutura de capital. A gente quer fazer essa correção sem, com isso, fazer nenhuma forçação de barra em nenhuma das frentes. A gente não vai fazer nenhum investimento gigantesco para corrigir a estrutura de capital, nem vai fazer nenhum movimento estratégico muito diferente só para esse fim. Então, a limitação da gente fazer distribuições desse caixa até aqui era uma limitação de ordem quase que regulamentar, porque a gente, por ter consumido a reserva de lucro histórica da companhia, a gente não tem lastro para fazer nem dividendo, nem share buyback. Então, com isso, a gente ficou limitado nas alternativas de como é que faz as distribuições desse caixa para o acionista. Mas a nossa intenção, pelo menos, e a gente está estudando as alternativas para proceder por aí, é que a gente consiga, em algum momento, fazer, quando possível, um ajuste dessa estrutura de capital para um nível que, obviamente, não seja arriscado, mas que seja mais otimizado em relação aos tax shields que a gente acha que conseguiria ter, tendo alguma alavancagem, mas também fazer isso de uma maneira legalmente inquestionável e, enfim, do ponto de vista regulamentar, completamente segura. Então, é isso que a gente estuda agora. Não tem nenhuma... esse acúmulo de caixa na companhia não teve a ver com nenhuma intenção de uso desse capital que a gente esteja se preparando para algo. Muito pelo contrário, isso foi uma limitação nas formas da gente fazer a distribuição desse caixa. Pelo menos isso é o que a gente tem até agora, né? E aí a gente está fazendo os estudos. Quando tiver alguma novidade, a gente, obviamente, formaliza e aí comunica a vocês. Tá legal? Obrigado aí pelas tuas perguntas. Perfeito, obrigado, Natal. A próxima pergunta é do João Soares, analista seu site do Citi. João, por favor, pode prosseguir. Bom dia, Liel, Natal. Tenho 3 pontos aqui que eu queria explorar com vocês, e desculpa se repetiu em alguns deles. Um é no Brasil, um no internacional e falar um pouquinho do ciclo de caixa. Sobre o Brasil, Liel, assim, eu estou um pouco ainda, estou tentando entender ainda essa estratégia, assim, o que é a sazonalidade esperada aqui para o Brasil agora, né? Assim, imaginando que ano passado ele foi bem equilibrado, né, quando você olha o volume tri a tri. E outro ponto que enfim, fica um pouco aqui pensando, assim, o sellout, a gente não viu ter grandes avanços no sellout. Então, tentando entender por que essa preocupação com o abastecimento. Enfim, querendo entender assim um pouco mais essa natureza do negócio e entender como que isso pode reverberar na margem bruta do Brasil.
O segundo ponto é em relação ao internacional, em relação a o que que a gente deve esperar agora. Sei que a gente sempre volta um pouco nesse ponto, e sem colocar a questão dos Estados Unidos, mas assim, o que que seria agora, o que que vocês veem como o volume ideal aqui para essa operação? O que que vocês acham que, agora que vocês sabem que atingiram um nível equilibrado de despesa de marketing, assim, o que que a gente deveria pensar em rentabilidade agora dessa operação? Pelo menos um nível sustentável de longo prazo aqui, acho que seria importante para a gente ter um modelo aqui um pouco mais preciso. E por último, assim, como é que a gente deve pensar agora no ciclo de caixa, né? Acho que vocês foram bem categóricos aqui em falar que teve aqui um aumento pontual no primeiro trimestre, mas como é que a gente deve pensar, assim, imaginando que o ano passado fechou com um ciclo de caixa super favorável aqui, aumentar a conversão, né? Então, entender aqui como é que a gente deveria pensar é isso, o nível estrutural do ciclo de caixa. Obrigado. Obrigado, João. Eu vou tentar responder as duas primeiras e o André me complementa e depois ele pega a questão do ciclo caixa. Bom, tentando explicar um pouco mais a questão da estratégia de abastecimento, como eu expliquei, os trimestres eles não são necessariamente tudo que você vende sell-in no trimestre é consumido como sell-out pelos consumidores no mesmo trimestre, né? O varejo tem um inventário de aproximadamente, dependendo do canal, pode chegar até 3 meses de estoque, e a gente também tem um tempo entre a nossa ciclo de entrega. Então, tudo isso faz com que o sell-in de um trimestre ele seja melhor refletido no trimestre seguinte, ou até nos trimestres seguintes, do que necessariamente no seu próprio período. Isso faz com que no Q1 a gente tenha visto um sell-out de 2% de crescimento, que obviamente a gente celebra por ser um crescimento, né? O sell-out é positivo, significa que a marca está ganhando tração, está ganhando participação de mercado, mas o consumidor está buscando os nossos produtos mais do que ele buscou no ano passado, mas o nosso sell-in foi desenhado para garantir que os canais e os clientes estivessem abastecidos para esse momento do Q2, aonde nós estamos lançando uma nova coleção e, naturalmente, os estoques dos clientes e os nossos próprios estoques se reduzem para que a nova da coleção atual, para que a nova coleção seja comercializada. E o erro nisso seria a gente manter muito inventário da coleção atual dentro de casa, porque depois que a nova coleção está lançada, os clientes não querem mais comprar a coleção anterior e você tem que dar desconto, ou no final das contas, ela vira write-off no final do ano. Para evitar essas duas coisas, ter que dar desconto depois do lançamento da nova coleção, ou correr o risco desse produto não ser vendido e de virar um write-off, a nossa decisão foi antecipar o máximo possível a comercialização dessa coleção atual, garantindo que a nova coleção vai chegar com os nossos níveis de inventário muito mais baixos, portanto, menor nível de desconto, menor risco de write-off. Do outro lado, garantir que os nossos clientes estivessem devidamente abastecidos com essa coleção atual, para que mesmo aqueles que optem por reduzir o inventário para poder esperar a nova coleção, para que a nova coleção entre mais rápido na loja, para que eles ganhem vantagem competitiva de atrair o consumidor com uma nova coleção, mesmo que isso aconteça, e acontece todos os anos, a gente observou o que acontece, o mercado estaria devidamente abastecido. A consequência disso, que a gente espera que isso traga, os benefícios que a gente espera. Primeiro, que o nosso inventário da coleção atual vai estar mais baixo, portanto, a gente vai ter que dar menos desconto e menor risco de write-off. Que o inventário dos nossos clientes esteja um pouco mais alto, e a gente está falando de 10% a mais do que seria o normal, a gente não está falando de nada extraordinário, são 10% a mais. Esses 10% a mais vão garantir que os estoques dos nossos clientes estão suficientes para abastecer o mercado até que a nova coleção chegue. E na medida em que a nova coleção entrar no Q2, a partir do Q3 a gente normaliza essa dinâmica e se houver qualquer excesso no inventário dos clientes, a gente reduz o sell-in. Se não houver excesso e esse sell-in se transformar em sell-out, a gente mantém o nível de sell-in alinhado com o sell-out daí para frente. Então, essa é a estratégia, esse é o que a gente tentou fazer para evitar os problemas que a gente enfrentou no ano passado. Então,
evitar o nível de desconto, evitar o write-off, evitar desabastecimento de mercado e evitar que a nova coleção chegue e a velha já não esteja disponível para os consumidores e faça com que a gente perca participação de mercado. Então, eu não sei se isso te deu mais cor e mais detalhes, mas é isso que a gente está Não, fazendo. Eu continuo ressaltando de que a gente está falando de 10% a mais, de 5 milhões de pares, num trimestre em que a venda do sell-in foi 51 milhões e o sell-out esteve mais próximo dos 45 milhões. Então, a gente está falando de 10% a mais no sell-in do que seria necessariamente o sell-out. Acho que essa é a história da sazonalidade do abastecimento. No segundo semestre, falando de sazonalidade, a gente vai ver o sell-in crescendo, porque a gente sai de um patamar de 15 milhões de pares em média por mês no primeiro semestre para um patamar de 20 milhões de pares no segundo semestre, que é todo o abastecimento para o verão, que começa em setembro, outubro, a gente já começa a perceber elevação de sell-out e vai culminando até o final do verão de fevereiro. Então, a estratégia de abastecimento que a gente está gerenciando cada vez melhor. Acho que vale eu destacar a questão da queda de share, que foi a análise de dados que fizemos para tomada de decisão nesses períodos que a gente, exato, a gente tem um aprendizado, né? Isso não aconteceu só no lado. Normalmente, na troca da coleção, a gente perde participação de mercado. Quando a gente fez a análise, a razão pela perda da participação de mercado é que a gente não consegue casar o abastecimento da nova coleção com o fim da velha coleção no estoque dos clientes. E aí acaba dando algum nível de desabastecimento que leva à perda de participação de mercado. É baseado nesse aprendizado que a gente está fazendo esse movimento agora. Mas, de novo, a gente vai gerenciar o sell-in e o sell-out alinhado no longo prazo, ao longo do tempo, né? Não necessariamente mês a mês, trimestre a trimestre, mas no decorrer do ano eles devem ficar muito alinhados. Em relação ao internacional, obviamente a gente não pode dar nenhum guidance sobre qual é o volume que a gente espera, qual a rentabilidade que a gente espera, mas o que a gente pode dizer é que o atual volume e a atual rentabilidade não é a nossa expectativa para o internacional. A gente, obviamente, espera recuperar a escala que a gente perdeu nos últimos 3 anos e principalmente na Europa, a gente já vê o primeiro sinal de recuperação. Como o André falou, é muito cedo ainda. A temporada na Europa, de fato, começa no Q2, mas pelo menos ter um Q1, onde a gente já percebeu um crescimento de 5%, refletindo sell-in e sell-out, já nos sinaliza que a gente pode esperar crescimento. E a gente espera que esse seja só o primeiro passo e que a Europa recomponha os volumes ao longo do tempo. A vantagem da Europa, a confiabilidade, a confiança que a gente tem na Europa é o fato de que os consumidores já compraram muito mais Havaianas na Europa, eles conhecem a marca, eles valorizam a marca, os clientes já venderam mais Havaianas. Então a gente não precisa construir uma marca, a gente não precisa construir uma experimentação do consumidor, a gente só precisa voltar a abastecer o mercado corretamente, que a gente está fazendo, ter um portfólio mais competitivo, que a gente está fazendo, ter um preço mais adequado, que a gente cometeu erros no passado, a gente também está fazendo, e aí executar tudo isso em cada um dos pontos de venda da Europa. Então, a Europa já mostra os primeiros sinais de recuperação, muito tímidos ainda e muito abaixo daquilo que a gente espera que ela possa ser no futuro. E os demais mercados, idem. A gente não está confortável com o nosso nível nem de escala, nem de rentabilidade nos mercados internacionais, e é uma se não a maior prioridade da companhia hoje, uma das maiores prioridades da companhia é recuperar a escala no mercado internacional e melhorar a rentabilidade. E eu acho que, se isso responde às suas duas perguntas, eu vou deixar então para o André falar do ciclo de caixa. Só uma coisa, Liel, só para deixar claro, Tudo no bem, João. Brasil, Acho que então, só para complementar aqui esse ponto da pergunta do internacional, eu adicionaria só que, sim, obviamente a gente não dá guidance nem fará isso, mas o que a gente consegue dizer, assim, estrategicamente, é que a gente não vê nenhuma razão estrutural para as nossas margens serem menores do que já foram no passado, na medida que a gente recupera a escala. Como eu disse, né, naquele gráfico lá de margem EBITDA, quando a gente faz a análise da queda de performance em margem unitária, margem EBITDA unitária contra 2021, por exemplo, mais de 100% da queda se deve a um efeito de escala e não a um efeito de eficiência. O efeito de eficiência, na verdade, foi positivo. Então, na verdade, isso em tese, né, é tudo mais constante se a gente imagina
a escala sendo retomada ao longo do tempo, a gente deveria se beneficiar em algum momento também dos efeitos de eficiência que a gente fez e continua fazendo. Então, a gente acha que não tem, assim, em geral, a forma correta de pensar nisso e que a gente pensa é que a gente não tem nenhuma razão estrutural que nos obrigue a ter uma margem menor do que no passado. Não há nada estrutural que tenha mudado nesse mercado, a não ser a própria escala, pelas razões que a gente já conhece. Então, por isso é o foco e a prioridade que o Léo está comentando, da gente voltar a ter o tamanho que já teve e o sucesso que já teve lá. Do ponto de vista do ciclo de caixa, João, assim, que pese a gente ter tido um consumo ligeiro de caixa em capital de giro no primeiro TRI, isso não afeta o nosso ciclo de caixa. Quer dizer, a gente teve, se a gente for medir o ciclo de caixa em dias, a gente teve um patamar praticamente idêntico na nossa conta aqui, em relação ao que a gente viu no quarto trimestre. Então, isso quer dizer que, na verdade, o consumo de capital de giro se deve, na verdade, a um nível maior de recebíveis, mas que também vem acompanhado de uma maior receita. Então, em dias de receita, a gente não teve nenhuma dilatação de prazos que a gente pudesse chamar atenção. Então, na prática, o que a gente está vendo a gente coletou, sim, os recebíveis, né, em sua maioria, do quarto trimestre, que sazonalmente é o que acontece, né? A gente vende muito mais sazonalmente no Brasil no quarto TRI, e aí no primeiro TRI é um TRI de coleta desses recebíveis, mas, por outro lado, a gente, ao fazer uma venda maior do que é usual, a gente também emitiu novos recebíveis. Então, tem alguma concessão de prazo em relação a mais receitas que a gente não costumava ter e teve agora, e por isso gera algum consumo de caixa. Mas isso não muda nem a nossa expectativa de recebimento desses recebíveis, nem tampouco, né? Não teve nenhum aumento de inadimplência, nada parecido com isso. É simplesmente um desdobramento de um maior nível de sell-in que a gente fez por essas antecipações e tem a ver com a tua primeira pergunta. Mas, do ponto de vista da saúde do nosso ciclo de caixa, ela permanece muito, absolutamente saudável. E vale dizer que muito melhor, incomparavelmente melhor do que o que a gente via, por exemplo, em 2021. Se a gente comparar em dias, é uma redução muito grande aqui da nossa exposição em working capital em relação ao que a gente via em 2021. Só o prazo de estoque, para te dar um número, era algo como perto de 130 dias, e hoje a gente tem metade disso, né? Então, enfim, essa evolução ela foi muito clara e agora ela está dentro de uma estabilidade e num patamar que a gente tende a normalizar, tá? Então, não tem nenhuma preocupação aqui com o ciclo de caixa da companhia, não. Legal, obrigado aí pelas Não, perguntas. não estava preocupado não, Natara, só para entender se esse nível era o nível que vocês queriam sustentar, e você respondeu que sim, ótimo. Agora, só um ponto que ficou ali, em relação à margem bruta do Brasil, essa estratégia que eu imagino que ela seja positiva para a margem bruta, a cabeça aqui é manter esse nível de margem bruta no Brasil, sem pensar, enfim, custo, mais pela dinâmica micro aqui, esse é o nível, a gente deveria pensar isso como nível sustentável, o Brasil? A relação que você fez é correta, porque, de fato, uma parte do efeito escala, depende da janela que você estiver comparando, né? Mas uma parte do efeito escala que a gente tem em relação ao passado é recuperação de volume mesmo, porque a gente teve uma compressão de vendas em 23 e 24, que a gente vem crescendo, então esse é estrutural. Uma parte, que são esses, basicamente, essa antecipação de estoque que a gente gerou no trade, por conta de toda a estratégia que a gente já comentou amplamente, isso também tem algum efeito na margem, tem algum benefício. Então, essa parte precisa ser, essa é uma conta que você consegue fazer aí, de quanto esses 5 milhões aproximadamente de pares, eles ajudam a uma maior diluição dos custos fixos e, com isso, tem alguma coisinha dessa expansão de margem que ela, se a gente não tiver o mesmo volume daqui para frente, o que, né, possivelmente acontece, dado que a gente vai ter que convergir o sell-in para o sell-out, então essa parte a gente não seria sustentável, entendeu? Então, essa é uma continha que precisa ser feita só para ajustar por esse fator. Mas as outras coisas, João, é muito difícil também da gente precisar, né? De novo, a gente não dá guidance de margem, mas é muito difícil precisar porque tem todas as variáveis que não estão no nosso controle, né? Tem o petróleo, enfim, tem diversas outras coisas que podem afetar essa margem. Então, ela não tem building blocks tão claros que a gente possa dizer, ó, esse é o nível certo, daqui para frente é isso que vai ser. A gente não consegue dizer isso, a gente não consegue nem ter essa certeza, nem oferecer essa certeza a vocês, mas que a gente, assim, tudo mais constante, essa margem,
ela não tem nenhuma, além desses 5 milhões de pares, desse efeito, não tem nenhum outro que a gente entenda assim, um one-off relevante que mereça ser ressaltado. Então, ela é uma margem, em princípio, possível, mas que precisa assumir tudo mais constante que a gente não sabe se vai ser. Então, essa é um pouco da incerteza que tem para frente, mas talvez a parte boa dessa história é que a gente também tem sempre no radar e no nosso pipeline outras ações de produtividade fabril, a gente está sempre estudando outras formas de ganhar eficiência que vão sendo lançadas, a gente vai lançar mão delas ao longo do tempo, então isso também deveria gerar condições da gente ir ganhando eficiência ao longo do tempo e descomprimindo escala e ficando melhor nisso, mas, de novo, a gente não consegue te dar um número, tá legal? Não, tá ótimo, Natal, e parabéns aí pelo trabalho que vocês fizeram. A nossa Muito próxima obrigado. pergunta, a nossa próxima pergunta é do Vinícius Strano, analista sell-side da UBS. Vinícius, por favor, pode prosseguir. Bom dia, Liel, Natal, Melina. Obrigado por pegar minha pergunta. Queria explorar um pouquinho o tema de precificação. Se vocês puderem comentar um pouquinho o que que vocês enxergam de elasticidade do consumidor hoje, e um pouco de oportunidade, né, de evoluir aqui preço por par acima da inflação a longo prazo, né, pensando em inovação mixta. E só para aprofundar uma de tarifas nos Estados Unidos, vocês enxergam eventualmente oportunidade mais no lado da Havaianas. Vocês comentaram de Roth, alguma mudança em cenário competitivo eventualmente possa fazer com que a Havaianas ganhe força, eventualmente visualizadores. Obrigado. Bom, Vinícius, obrigado pelas perguntas. Eu vou começar falando e depois o André complementa, mas eu acho que do ponto de vista de precificação, como você vê, a gente tem tido uma disciplina de focar nos canais e nos mercados com melhor rentabilidade. Então, não é necessariamente incremento de preço para o consumidor, mas simplesmente colocar os nossos esforços, os nossos investimentos, o nosso foco, onde a gente tem melhor rentabilidade. Isso aplicou nos Estados Unidos, que foi essa migração de volume que a gente tinha em off-price, em liquidação, para canais com melhor rentabilidade. Isso também foi verificado aqui no Brasil, quando você vê que o nosso volume no especializado, sejam as nossas lojas monobrands ou as lojas de calçados, ele vem crescendo mais rápido. E isso ajuda nas nossas margens, porque o portfólio é um portfólio mais inovador, mais premium, e o preço também é um preço melhor, o que ajuda nas nossas margens. Então, essa estratégia de precificação é muito em função da nossa estratégia de canais e de mercados. Ao mesmo tempo, a gente tem uma estratégia de manter o nosso preço, de fato, o preço e o incremento de preço muito alinhado com a disponibilidade de compra do consumidor. Então, a gente não tem uma estratégia de elevação de preço muito acima da inflação. A gente acredita que a gente tem que manter o nosso preço alinhado com a inflação. Isso vai ser a nossa, tem sido já desde 2024, mas vai continuar sendo a nossa estratégia. A gente vai sim buscar a recuperação dos custos que sejam impactados por inflação via preço, mas a gente vai, além disso, garantir que o nosso portfólio e a nossa estratégia de canal é um portfólio e uma estratégia de canal que trazem melhores margens e, portanto, melhor preço por par, e que a gente já está observando isso no Q1 em várias geografias e em vários canais. Acho que essa é a minha visão sobre preço. A questão da elasticidade, a gente não tem observado ainda, tanto é que o nosso sellout está crescendo 2% nesse trimestre. Então, a gente não observa que existe uma elasticidade negativa, e a gente vai ser, ao longo do ano, a gente vai aplicar a nossa estratégia de preço alinhada com a inflação, a gente vai continuar na nossa estratégia de foco nos canais e no portfólio mais rentável, sempre observando que isso não impacte no poder de compra do consumidor e que a gente perca escala, porque, como o André falou, escala é fundamental para o nosso negócio. A gente vai manter sempre o olho, o equilíbrio nessas duas dimensões para garantir que a gente tem o portfólio, o canal e o preço mais competitivo possível. Em relação às tarifas nos Estados Unidos para Havaianas, a gente não é tão impactado, porque o Brasil, nesse momento, está numa situação menos dramática do que está a China, por exemplo, onde a Roths produz e onde a grande maioria
da indústria produz para exportação para os Estados Unidos, a gente produz aqui no Brasil para exportar para os Estados Unidos, então, a princípio, não tem um impacto negativo, e o impacto potencial, o impacto positivo, que seria os nossos concorrentes que são produzidos na China virem para os Estados Unidos com muito maior, de novo a gente vai ter que aguardar para observar o que vai acontecer com essa dinâmica. Qual vai ser de fato a alíquota final e se esses competidores vão passar essa alíquota para o preço para vender nos Estados Unidos. Por enquanto, a gente não tem visibilidade de nenhuma das duas coisas para imaginar que isso tem um benefício para Havaianas. O que a gente sabe é que não tem um efeito negativo para Havaianas nos Estados Unidos. Não sei, André, se você tem. Não, eu acho que a única coisa que eu adicionaria, acho que você já cobriu tudo, é mais de que qualquer efeito de aumento de net sales por par, né, que a gente venha fazer de maneira sustentada, que eu acho que a tua pergunta é um pouco numa cabeça de longo prazo, ela deve vir a reboque das coisas que o Léo falou, que é ou inovação ou de uma mudança, seja de mix de produtos, mix de canais, mas a gente não acredita numa capacidade que é uma coisa que a gente já exercitou no passado, né? A companhia fez um aumento muito substancial acima da inflação e teve todas as consequências disso que não são boas. A gente descobriu que essa elasticidade ela existe, então o que a gente entende é que sustentadamente crescer preço acima da inflação no longo prazo, uma vez que você esteja parta do preço de equilíbrio, é uma tese esticada e que a gente não acha plausível admitir isso no longo prazo. O que não quer dizer que a gente não possa inovar e com isso, ou ter as estratégias de mix ou estratégias de canal, que a gente consiga com isso fazer maior rentabilidade ao longo do tempo, mas sempre com uma cautela muito grande em relação a preço. Eu queria só aproveitar e fazer essa distinção para não gerar uma percepção de que a gente possa, ao longo do tempo, acreditar numa capacidade de repasse desenfreada, porque isso não é verdade e pode ser muito danoso a longo prazo, né? E obrigado aí pelas perguntas. Perfeito, super claro, pessoal. A próxima pergunta é do Gustavo Frantini, analista sell-side do Bank of America. Gustavo, por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado por pegarem nossas perguntas. Do nosso lado aqui são duas relativamente simples. Do que vocês puderem falar, o que vocês têm visto em termos do sell-out depois dessa estratégia que vocês implementaram? Ele tem acelerado, tem dado bastante resultado? E o segundo, se vocês puderem comentar, enfim, darem algum update um pouco mais de cor de como estão essas discussões de achar parceiros, principalmente no US, e de fazer o turnaround dessa operação. Obrigado. Oi, Gustavo, tudo bem? Obrigado aí pelas perguntas, bom dia também. Vou pegar aqui as duas. Primeiro, sobre a questão do sellout, essa é uma estratégia que a gente acabou de fazer, né? Então, a gente ainda não consegue ter uma leitura de o quanto que esse maior sell-in vai de fato, porque tem um tempo, né? Um ciclo para que esse produto chegue ao trade, depois do trade ele chegue às lojas e chegue, né, à prateleira e de fato gere uma estimulação maior do que... Porque, no fundo, aqui a gente está falando de uma coisa comparativa com o passado, né? Não é que a gente fez um selling completamente diferente, a gente fez ele um pouco mais acelerado do que faria normalmente, para fins de evitar essa ligeira perda de share que a gente verifica historicamente nos dados. Então, mas a gente só vai ter condição de ter uma leitura da efetividade desse movimento tático daqui a talvez 2 meses, quando a gente começar a ver o que isso está produzindo ou não no nosso nível de tração e se há realmente um pick-up verificável, né, no nosso nível de vendas em relação à trajetória que a gente já vinha, ou se não, enfim, a gente meramente vai fazendo os ajustes no tempo do sell-in para compatibilizar, mas sem isso produzir um efeito muito diferente no sell-out. Essa é uma resposta que a gente não consegue antecipar agora, mas que a gente vai observar ao longo do segundo trimestre, sobretudo. Porque essa perda histórica de share acontece mais ou menos por volta de abril, maio, que é onde a gente não tem ainda dados sobre isso do ponto de vista de sell-out, né? A gente só sabe o sell-in até agora. Bom, e sobre a tua outra pergunta, em termos de parceiros, o que eu consigo te antecipar, não é muito, mas
A gente fez muitas conversas nos Estados Unidos e acessou muitas companhias e para entender, para ter informação, e para discutir, e para um pouco entreter as nossas ideias aqui sobre qual era o melhor caminho para a gente perseguir nos Estados Unidos, né? O que eu consigo te dizer é que, primeiro, a gente viu muitas companhias interessadas em conversarem conosco e tendo as portas abertas, porque pela relevância de Havaianas e talvez até um apetite motivado pela oportunidade que parece ser a Havaianas nos Estados Unidos ainda pouco desenvolvida, quer dizer, desenvolvida muito bem do lado de marca, do lado de construção de awareness, etc., mas não tão desenvolvida ainda do ponto de vista volumétrico, market share, tudo. Então, acho que isso torna muitas companhias interessadas em nos ouvirem e interagirem, né? E, obviamente, também interessadas ou dispostas a fazerem, né, adaptações em seus modelos de negócios, né, para eventualmente se enquadrarem a coisas que a gente gostaria de ter como prioritárias na nossa atuação lá. Então, o que eu consigo te dizer é que existe vamos dizer, uma certa receptividade das companhias, mas o que não torna simples resolver, nem fácil de fato, constituir alguma coisa concreta nessa linha. Então, há muita abertura para a gente conversar e se aproximar, mas a construção em si é muito complexa, envolve muitas variáveis, muitos cuidados, muitos riscos a serem mitigados, muitas coisas. Então, tudo isso a gente precisa discutir, evoluir. Então, a gente está um pouco inserido aí nesse processo, ainda sem muita novidade para oferecer para vocês, mas é um pouco do que, enfim, o ponto que a gente está. Então, acho que tem um ambiente propício, mas nada concreto. A gente vai seguir trabalhando. Legal? Obrigado aí pelos teus pontos. Obrigado, Natal. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. E agora, gostaríamos de passar a palavra para as considerações finais da companhia. Bom, acho que, antes de mais nada, agradecer a participação de vocês, as perguntas. Esperamos que a gente tenha conseguido esclarecer todas elas. E eu acho que esse trimestre é um trimestre que demonstra a consolidação da nossa estratégia, não? Essa estratégia tem sido perseguida com disciplina, com foco e principalmente totalmente alinhada entre as áreas comercial, industrial, supply chain, financeira. Então, isso demonstra que a companhia encontrou agora, talvez, o seu ponto de gestão em que a gente pode garantir performance continuada e consistente. A gente tem uma estratégia clara de crescimento no Brasil, com foco nos canais onde a gente tem menor penetração, com um portfólio mais assertivo. A gente tem uma estratégia muito clara de recuperação de escala no mercado internacional, principalmente começando pela Europa, principalmente com a rentabilidade, solução de rentabilidade dos Estados Unidos, e a gente tem uma estratégia muito clara de gestão da nossa operação com melhorias contínuas de eficiência, seja em custo, seja na efetividade do abastecimento do mercado. Então, o resumo da estratégia que foi apresentada ao longo do ano passado, eu acredito que esse trimestre demonstra os primeiros resultados, ou alguns resultados que e confirmam que a estratégia está sendo implementada com a disciplina, com foco, e já começa a mostrar alguns resultados positivos. Então, muito obrigado e até o próximo trimestre. A videoconferência de resultados referentes ao primeiro trimestre de 2025 da Alpargatas está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder às demais dúvidas e questões. Muito obrigada aos participantes e tenham um ótimo dia.